Você, mulher, mãe, empreendedora ou talvez do lar, ou talvez seja uma mulher CLT, não sei qual é o seu cargo, mas se você acorda cansada, passa o dia, parece que não dá conta das coisas, fique conosco que nós vamos ter algo incrível para você. E eu quero que você saiba que você não está sozinha agora. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapeuta, e estou aqui junto com a Ivete no nosso projeto Vozes Materna, de volta para casa. E esse ano, né, 2026, a gente está trazendo uma proposta nova para vocês. A gente já está com 1 ano e meio, né, de gravação do podcast Vozes Maternas e a gente quer realmente trazer uma possibilidade de você ter a mudança, fazer a mudança na sua vida, você transformar a sua vida. Bom, antes de mais nada, eu sou Ivete, eu sou farmacêutica de formação, especialista em psicologia transpessoal, mentora, né? E a gente está nesse projeto juntas, que sempre foi pensado para auxiliar mulheres, mães, a de fato conseguirem dominar os desafios do seu dia a dia, entender que existem desafios, né? Mas que a gente pode de fato achar caminhos, né? E quando a gente traz de volta para casa é isso, né? A gente quer que você se conecte, você volte para casa, para sua casa interior. E às vezes essa casa interior, eu quero dizer para você que eu não estou falando com uma multidão, eu estou falando com você que está me ouvindo. É você que foi chamada por Deus para ser a mulher de Provérbios. Porque você não está aqui por acaso, né? A gente precisa, quando a gente entende isso, que a nossa vida nada é por acaso, mas sempre por um propósito, que Deus vai nos colocando nos caminhos, basta a gente prestar atenção, olhar e ouvir. E é com essa mulher, a mulher que levanta, a mulher que acorda, desperta, que edifica. É com ela que nós queremos falar. É com ela ou é com você que está me ouvindo. E se isso está fazendo sentido para você, talvez você conhece uma amiga também que está aí, chame ela para assistir esse episódio conosco. Chame ela, marque aqui embaixo. Tenha esse olhar diferenciado, porque sim, é possível fazer diferente. E se você está sendo chamada, como eu fui, como a Ivete foi, chamada para fazer diferente, abrace. Não jogue fora aquilo que Deus está te dando de presente. Você é chamada por um propósito, por uma missão. E às vezes a sua missão é edificar a sua casa primeiro. Cuidar da sua casa. Quando você cuida dessa casa, você vai sim cuidar do seu trabalho, dos seus filhos, do seu esposo e sim encontrar essa prosperidade que você tanto almeja. Vai deixar de lado essa exaustão que você sente. Gostaria disso para você? Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui você não precisa ser mais forte. Você não precisa provar nada para ninguém. Só fica aqui com a gente, respira, internaliza isso. Porque essa mulher que está aí do outro lado, que ama a família, mas que anda sem paciência, que ora, mas mesmo assim se sente vazia. Que muitas vezes olha para Deus e diz assim: você existe? Aonde você está?
Você me abandonou? Talvez você só precisa se conectar com alguém que tem um pouco mais de fé do que você. E eu vou falar para vocês que eu passei por esse processo, por esse momento. Eu passei por uma fase em 2023, quem já está aqui mais tempo com a gente sabe, né? Eu já contei em alguns episódios, já falei algumas vezes. Eu passei por um momento de depressão profunda, que eu fiquei 6 meses literalmente na cama, que eu não conseguia levantar. E muitas vezes eu pedia, eu falava assim: Deus, não é possível que você exista para me deixar neste estado. Não é possível. E só quando eu consegui enxergar uma luz no fim do túnel, foi quando eu comecei a entender que aquele momento foi necessário para que eu voltasse para casa. E eu voltei. E eu vou dizer para vocês que muito desse caminho foi trilhado aqui no Vozes Maternas. Quando a gente iniciou esse projeto, a Cleide sabe o quanto eu estava fragilizada, e porque a gente começou com esse projeto em 2024 e foi no momento que eu estava enxergando a luz, foi no momento em que eu agarrei essa oportunidade. Então o Vozes Maternas, ele surgiu desse caminhar de volta para casa meu também. E a Cleide prontamente abraçou, a gente, né, se conectou e nasceu esse projeto. Então, dizer para vocês que melhor do que eu saber, né, do que falar, isso é eu ter vivido essa transformação, esse voltar para casa. Eu ainda preciso restaurar muita coisa. Mas esse caminho, ele foi necessário, e como foi importante abraçar, realmente ouvir e olhar, e dizer assim: opa, este caminho de voltar para a minha casa é necessário, por mais que seja desafiador. E o que a Ivete trouxe aqui, ele é o primeiro passo. É quando você diz assim: eu quero voltar para casa. Eu estou em um lugar sozinha, perdida, no meio da multidão. E a Ivete enfatizou isso muito claro, com muita humildade. E quando ela diz: eu tenho muito ainda que curar, ela tem, eu tenho e você tem. Porque é um caminho sem volta. Mas é tão libertador depois que você se permite. Eu vejo aqui a Ivete emocionada falando disso. E essa emoção dela, eu tenho certeza que é de liberdade, que é de paz, que é de amor, que é do reencontro da casa dela. Às vezes você vive dentro de casa, mas não está dentro de casa. Às vezes você tem um teto, mas não tem um teto. Gente, eu vou falar para vocês que eu tinha épocas antes, e aí para vocês verem, eu passei por esse processo, eu iniciei esse processo muito antes de eu ficar de fato em depressão. Então assim, o meu corpo, ele literalmente parou, né? Só que o que acontece? Antes disso, eu passei por um período muito longo que eu não conseguia arrumar a minha casa. E eu não queria mais voltar para minha casa física. Eu chegava em casa, eu sentia uma angústia. Então, primeiro eu queria estar fora. Não queria. Eu chegava em casa assim, eu não conseguia dar conta de deixar minha casa arrumada. Então, minha casa estava sempre bagunçada. E aí eu chegava em casa e eu não queria estar ali, porque aquela bagunça. Porque a casa física, a nossa casa bagunçada, só mostra o quanto a nossa mente está bagunçada. Só que eu só enxergava isso quando eu voltava, quando eu olhava, tipo, eu abria a porta
e estava tudo bagunçado. Esse foi um processo. Depois foi o processo que eu realmente entrei para dentro de casa e não queria sair mais. E não saí mais por 6 meses. E aí eu tive que voltar, me reconectar e aí sim entrar para dentro da minha casa. É nessa casa, a Ivete trouxe aqui muito detalhado de todo esse processo. Só que você que está aí nos ouvindo não precisa passar por 6 meses. Porque nós estamos aqui oferecendo para você uma oportunidade de literalmente um caminho. Sabe aquele ditado que eu gosto de dizer que você está numa mata e você precisa passar? E você contratou alguém para pegar um serrote, um motosserra, alguém roçando e abrir o caminho para você para chegar lá. Nós estamos oferecendo esse caminho, né? Abrindo esse caminho. Abrindo esse caminho para você. Por que nós estamos oferecendo? Porque a Ivete, nós já trilhamos, nós já passamos por ele. Então, nós já sabemos como abrir, sem ser pesado. Nós temos as ferramentas certas, exatas, para você chegar do outro lado com muito mais leveza. Então. Eu gosto de dizer que quando está pesado é porque não está correto. E talvez você esteja aqui falando assim, nossa, mas eu já fiz terapia, eu já fiz, você já fez um monte de coisa. E aí só que nada parece que te deu o caminho, né? E aí você começa a se perguntar, o que tá errado comigo, né? Tipo, caraca, não é possível, eu faço tudo, né? Eu me esforço, eu tento, só que você não consegue se conectar. Eu vou te falar uma coisa, sabe qual que é o segredo? Você ficou longe de casa tempo demais. E agora a gente está te convidando para, de fato, literalmente, trilhar esse caminho de volta para dentro de você, para a sua casa. E eu quero falar uma coisa para você, olhando no seu olho. Sabe aquela coisa que quando você tem uma amiga de verdade, mas uma amiga de verdade, que ela olha nos teus olhos e ela fala literalmente a verdade para você. A verdade de verdade. Essa é sua amiga de verdade. E o que eu quero dizer para você? Que você não está cansada da vida. Você só está cansada de aguentar tudo sozinha. Ou talvez dividir aquilo que está aqui no seu mais íntimo com alguém que não tem conhecimento ou que ainda pega e bota tudo para o lado de fora. Despeja tudo que é mais íntimo seu e acaba botando como se fosse um saco de pena na frente de um ventilador e espalha para 4 cantos. Às vezes é por esse motivo. E daí, às vezes você vai para um outro processo. Ai, Cleide, eu não falo mais nada. Aí o que acontece? Você engole a sua paz. Ou você engole para manter a paz dentro de casa, finge que ser boas amigas, porque você sabe que aquela amiga não soube guardar o seu segredo. Ou você engole a tristeza, né? Porque, eu não quero pesar para ninguém, então você tá assim arrasada por dentro, mas mas eu não quero ser um peso para ninguém. Engole a tristeza, engole o cansaço, porque você também não quer pedir ajuda. Mas ela é forte. Como é que ela vai pedir ajuda? Tava precisando, né? Todo mundo diz que ela tem que ser forte. Será que precisa? Entende que não precisa de tudo isso? E aí o que vai acontecer? É o teu corpo que vai começar a falar, a gritar o que a tua alma calou. E aí onde que vai aparecer? A ansiedade,
E a ansiedade, muitas vezes, ela tá gritando o medo de não dar conta. Gente, no começo do meu processo, quando depois eu comecei a entender o que eu me batia uma ansiedade porque eu tinha medo de fazer as coisas, porque eu achava que eu não ia dar conta. Então e aí o que me paralisou foi o medo. Mas antes do medo, então o medo simplesmente me paralisava. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu tinha medo que eu não fosse conseguir fazer. Só que antes era ansiedade, porque eu ficava matutando uma noite inteira pensando naquilo, eu não via um caminho, a ansiedade batia e o medo me paralisava. E eu simplesmente paralisei, eu não conseguia mais fazer as coisas. Ou outra pessoa pode ter uma gastrite, uma dor no estômago, insônia. E aí você vira. E aí você... Quem tem insônia, gente... E aí eu tive um processo que eu não dormia. Eu não conseguia dormir porque a minha mente não parava. Eu ficava matutando, maquinando a noite inteira. A noite inteira para mim era buscando respostas, buscando soluções. Aí eu não dormia. Aí no outro dia eu tava um bagaço. Não conseguia levantar de cansaço, não conseguia levantar porque eu tinha medo de fazer qualquer coisa e não dar conta, porque eu não podia não dar conta, então era melhor eu nem fazer, porque eu tinha que dar conta, porque eu tinha que ser forte, porque se eu fizesse eu tinha que provar que eu dava conta. E o casamento com tudo isso vira como? Cara, o meu marido... Eu falo para ele, e eu falava para ele na época, se ele não me deixou nessa fase, é porque o bichinho me ama, de verdade. Mas nem todos resistem. Exatamente. E às vezes acaba sendo o quê? Um desgaste enorme, gera tensão, brigas desnecessárias. Não, e eu tinha fases que, e assim, ó, e aí eu já trazia, aí você levantou uma coisa bem importante, eu ainda trazia essa culpa. Então, muitas vezes eu pensava assim, mas eu não tô conseguindo ser mulher. Ele vai procurar fora. Eu tive várias conversas com ele nesse período e eu dizia, eu te entendo se você precisar procurar. Porque eu não conseguia. Só que eu sentia... E era mais uma culpa, era mais um agravante, era mais um medo, era mais uma coisa, sabe? Sim. Então, assim, chegou um momento em que eu simplesmente despiroquei, assim, porque... E os filhos? Quantos traumas você deixa para os seus filhos nessa fase? Como que eles recebem toda essa atenção? Como que eles vão lidar com tudo isso? Se eles estão apenas começando a vida, você que é para ser o pilar forte da casa que edifica, a mulher sábia de Provérbios, não está conseguindo passar e lidar. Aí você quer e exige dos seus filhos que eles tenham. Sejam mais calmos, pare de gritar, não pule, não grite, fale menos. Se o pilar que é exemplo está todo desequilibrado. A Emanuele, na época, ela tinha 2 anos. E assim, o meu tapa na cara dela foi o dia que ela falou pra mim, eu fui buscar ela na escola, e aí a prof dela me abraçou, e aí eu desabei a chorar. Chorei. E ela veio, me abraçou, dela assim, mamãe, não fica triste. Ela falou bem, 2 anos, ela mal tava. Ela assim, eu vou cuidar de você. Gente, vocês não têm noção, aquilo pra mim foi assim. E aí eu falei assim, eu preciso reagir. E o quanto isso vira um desequilíbrio na hierarquia. Exato, porque foi nessa fase que eu percebi que ela queria cuidar de mim. E aí eu tive que... Por que eu falo isso? Porque eu virei mãe da minha mãe. Eu consegui hoje voltar. E ela tava com 2 anos, ela tava com esse entendimento. Já estava querendo ir para um papel de ser mãe
da mãe dela, com 2 anos, gente, 2 anos. Gente, olha o que isso pode causar na cabeça dessa criança. Dessa criança. O quanto você vai desequilibrar a sua família. Só que o quanto você fizer diferente, se priorizar, olhar para você, o quanto isso não vai causar de impacto para o lado positivo. Você não vai causar todo esse desequilíbrio. Você não vai olhar, a sua fé vai ser fortalecida. Porque quando a gente está nessa fase, a fé, Deus também entra na lasqueira. Nossa. A gente duvida dele. Não, a gente não acredita. Eu dizia, não é possível, não existe. Não é possível, não existe. Eu passei por poucos momentos desse, muito poucos, sabe? A minha fé sempre foi muito forte. Mas teve um momento que eu cheguei e eu disse, Senhor, se tu existe de verdade, me prova, porque eu não estou conseguindo te ver. Mas ele veio e me provou. E cada dia me fortaleceu mais a minha fé. Então, essa fase foram poucos os momentos. Porque quando eu estava naquele desespero, tinha dias que eu olhava e pensava assim, Senhor, aonde tu estás? Por que permitir uma jovem passar por isso e a gente junto? Mas Deus sempre tem o caminho. Deus sempre sabe o que fazer. E se você está passando por isso, se fortaleça. E aí eu vou falar para você assim, ó, agora de mulher, né, de mãe que passou por esse processo. Se você não parar por amor a você, você vai parar pela dor. Eu parei pela dor. E, gente, o que eu posso dizer para vocês é que eu não quero que você passe por isso. E eu jurei para mim mesma quando eu consegui sair que eu nunca mais ia passar por isso. Ainda tem dias que tem desafios, tem dias que, sabe? Mas assim, quando eu começo a perceber que o meu caminho tá se desviando, hoje eu consigo olhar e dizer assim, não, eu não quero ir para aquele buraco de novo. Porque é muito doloroso. E existe um caminho diferente. Existe um caminho muito mais leve, um caminho de uma estrada pavimentada, que é o caminho para a sua casa interior, aonde você vai conseguir descansar. O caminho para a sua casa de volta para a casa do Pai, aonde você realmente vai poder ser filha. O caminho de volta para a casa da vida, onde você vai realmente encontrar como colocar tudo em ordem. Onde você vai ter funcionários para essa ordem. Você vai ter pessoas mostrando toda essa ordem para você. Mostrando esse alto amor. Porque antes de você prosperar fora, você precisa prosperar dentro. Prosperar dentro do seu amor. Para ele transbordar de verdade. E aí agora eu quero mostrar para você esse caminho de volta, sabe? A gente quer te mostrar. Quero que você imagine o teu casamento. Se você está, né, com brigas no casamento, como é que é o teu relacionamento com os filhos? Imagine o teu casamento restaurado, né? Você conseguir conversar com o teu esposo, com os teus filhos, sem explodir, sem o tempo todo, falou alguma coisa, você já, puf, né? Porque a gente fica com o pavio curto, né? E admirar principalmente, tá aí dos grandes segredos, tá? Porque nessa fase eu também não conseguia mais admirar o meu marido por todas as coisas, pela pessoa que ele é. Eu só via defeitos, né? Olha só, eu estava com problema, só que eu não conseguia ver as coisas boas que ele fazia. Mas sabe por quê? Porque nessa fase, quando você está, você sempre precisa achar um responsável.
pelos seus problemas. Como se o Exatamente. outro fosse o dono do seu problema. Nossa, agora você trouxe uma coisa bem forte. E quando a gente está nessa fase, a gente não se responsabiliza. A gente precisa achar um culpado. A gente precisa achar algo a mais. Porque a percepção que eu tinha é exatamente essa. Tipo assim, tudo estava dando errado para mim, mas porque as pessoas, todo mundo estava fazendo as coisas para mim. Sim. E eu estava fazendo tudo certo. Sim. Então, muitas vezes, é olhar para isso e dizer: eu quero ser uma mãe mais presente. Eu quero ser uma mãe que educa com mais paciência, com mais amor, com mais resiliência, com firmeza, sim, porque educar é ser firme. Não forte, ser firme. E construir este amor, esse elo de amor tão maravilhoso que é o elo da família. E com isso você vai ganhar, conseguir dormir em paz, deitar a cabeça no travesseiro, ter técnicas e ferramentas para conseguir restaurar o seu sono, restaurar a sua paz, restaurar o seu amor. E o melhor, quando acordar com leveza, acordar com um brilho, uau, ganhei mais um dia de vida. E aí tem a questão, neste momento, né, eu acho que tipo, o acordar, principalmente o deitar na cama em paz Também. e o acordar em paz é você conseguir acordar e entender que você ganhou mais um dia e que você pode fazer este dia diferente, porque você tem poder sobre a tua vida, sabe? Que não são só as circunstâncias que definem. Claro, você pode ter uma rotina, mas você tem poder de decisão para tornar e fazer as escolhas para tornar esse dia diferente, sabe? E o que o teu corpo vai ganhar com isso? Você vai ganhar ser uma pessoa mais paciente? Não vai mais ter dor. E muitas vezes mudar o corpo, às vezes, é assim, ó, eu sou uma pessoa extremamente compulsiva, então eu passei a comer compulsivamente. Sim, isso é uma das respostas da ansiedade. Então, é olhar para tudo isso, é olhar com o que você quer de verdade. E eu só consegui cuidar do corpo, eu só consegui cuidar do meu corpo quando eu consegui cuidar da minha mente. Porque isso sim é ter um respeito de verdade. Isso sim é uma prosperidade. É você prosperar de verdade e colher os frutos que você tem. Porque gerar esses frutos, isso é uma plantação. A gente planta para colher, tudo precisamos plantar. Uma geração de vida, ela tem o tempo de ser gerada. Uma planta, uma fruta, tudo isso. E isso sim é uma colheita da nossa prosperidade. Então, hoje que você está aqui, você já está plantando. Isso aqui já é uma plantação de consciência, uma plantação de conhecimento, uma plantação de amor. Eu quero compartilhar aqui com vocês, e a gente falar desse conhecimento, dessa plantação de amor. Tem uma senhora que uma vez chegou para mim lá de Minas Gerais. Eu posso falar o nome dela porque eu tenho depoimento, se você for lá no meu Instagram você vai ver. Ela tinha 68 anos. Ela chegou para mim e me disse assim, o primeiro dia que ela resolveu fazer a mentoria, eu assim, Dona Solange, como que está a sua vida e tal? Eu faço diversas perguntas para saber, conhecer um pouquinho do interior dela. Ela assim, se Deus chegar para mim hoje e me disser, vamos subir, eu já estou pronta, já vivi o que tinha para viver, não tem mais sentido, eu não gosto mais de limpar minha casa, o que eu mais gostava era de artesanato, ninguém quer mais, ninguém compra mais, ninguém encomenda mais, meus filhos mal e mal vêm me visitar, não tem mais sentido eu ficar por aqui. E essa pessoa veio para a mentoria, 4 semanas depois eu fiz a mesma pergunta para ela. Dona Solange, eu sou Deus, eu vim lhe buscar. Tá pronta? Ela olhou bem sério para mim. Não,
não, Deus, deixa eu viver mais um pouquinho. Eu Isso aí, o que mudou? Mas o que aconteceu, dona Solange? Há 4 semanas atrás a senhora queria partir? Tu é culpada, ela fazia assim para mim. Eu assim, tá, dona Solange, o que foi? O que aconteceu? Tu é culpada de eu ter vontade de viver. Tu é culpada das pessoas, de eu não dar conta de tanto artesanato que as pessoas estão me encomendando. Tu é culpada que meus filhos me querem vir almoçar todo dia na minha casa. Bom, era isso que ela queria, não? Ela voltou para casa. Ela voltou para sua casa interior. Ai, Ela voltou a caminhar, ela voltou a se exercitar, ela voltou a se conectar verdadeiramente com Deus. Ela voltou a viver de verdade, com uma paz interior. Talvez você que está nos ouvindo, talvez está passando por essa fase que, olha, ai Deus, nem quero mais viver. E são inúmeros casos de pessoas, eu poderia ficar aqui horas, pessoas falando. Outra pessoa, vou falar bem breve, ela chegou para mim e disse, Cleide, eu não consigo eu mantenho relações, mas eu não consigo concretizar, sentir prazer. Nós fizemos uma atualização de memórias e descobrimos que quando ela tinha 9 anos de idade, ela tinha sido assediada pelo tio. E toda vez que o esposo tocava, vinha aquela memória que ela não sabia. Inconsciente, né? Mas que boicotava de ter um relacionamento de verdade. Uau. Então é esse caminho que nós estamos oferecendo para você, essa volta para dentro da sua casa. E não é à toa, né? A gente deu o nome, né, de volta para casa. Justamente porque a gente precisa entender a importância desse retorno. E essa mentoria, ela é para você. Não para aquela mulher forte. Não é para mulher forte. É para aquela que quer restaurar a sua paz. É para você que está emocionalmente exaustiva, que perdeu a paciência com quem ama. É para você continuar, amiga. Bom, é para você, mulher que ora, mas que não consegue, não tem fé. Para você que dorme, mas que não descansa, sabe? É para você realmente se reconectar. Então, a gente vai trazer esses 3 pilares: a mente, o espírito e o corpo. Exatamente nessa sequência, tá? E depois para a gente construir a sua casa, a casa da sua vida, né? Que é o nosso 4º encontro. Então, vão ser 4 encontros, mais um 5º, que vai ser de bônus. E a gente vai falar mais, vai te dar mais algumas outras coisas. Então, assim, para você conseguir compreender um pouquinho de como vai ser, nós vamos ter 4 casas de restauração. A casa da mente, silenciar o excesso e curar a culpa. A casa do espírito, onde nós vamos trabalhar a presença sem peso e a fé que descansa nos braços do Senhor. A casa do corpo, sair do modo sobrevivência e entrar no modo viver de verdade. A casa da vida, que é a ordem. Talvez você esteja toda fora de ordem. Talvez você não é filha, você é mãe da sua mãe, esposa do seu marido. E criar filhos com propósito. Equilibrar, ter essa hierarquia dentro da sua casa. Porque quando uma mulher resolve organizar por dentro, a vida se organiza pelo lado de fora. E é importante dizer que não é um processo de mágica, né? É um processo de transformação. Porque você não precisa ser consertada, precisa ser acolhida e restaurada. E dizer para você que se você chegou até aqui não foi por acaso, né?
A gente sabe das dores, a gente viveu, a gente, né, como eu falei, eu passei por esse processo e foi muito importante, né? A Cleide, ela foi minha mentora nesse processo e hoje nós estamos oferecendo essa mentoria juntas, né? Auxiliando, então vão ser 2 expertises, a Cleide com muitos anos de conhecimento, eu como especialista em terapia transpessoal, que é uma terapia que exatamente traz corpo, mente e espírito alinhados, então não há uma separação, ela cuida do todo, a psicologia transpessoal, ela cuida do inteiro, ela não separa, né? Então a gente facilmente poderia aí estar oferecendo para você, né, uma mentoria dessas com 5 encontros, mais os bônus por R$ 5.000, né? Mas não vai ser isso. Com Nem certeza. metade disso, né? Nem 1/3 disso. E quem é essas pessoas que estão falando? Eu sou Cleide Hoffmann, sou mentora terapeuta, eu tenho formação terapia quântica, terapia holística, coach, PNL, barra de Axis. Nossa, acabei esquecendo. É muita coisa, é muita coisa, formação. atualização de memórias. Então, são N coisas que a gente juntou tudo isso, todo o nosso conhecimento, toda a nossa expertise para trazer, sim, aqui para você. E quando a gente traz isso, com certeza. Então, vão ser 5 encontros. Esses 5 encontros, nós vamos estar oferecendo para você em 12 vezes de R$ 449. Isso. É menos do que uma pizza por mês. Exatamente. Não tem desculpa. Você vai sair restaurada, porque se você for pagar uma sessão de terapia, você já vai pagar 250. A minha. Pelo menos. Mínimo, que o meu ainda está barato. Você imagina o quanto isso tudo vai restaurar a sua casa. Então, assim, só para reforçar, voltar para casa é uma decisão. E nós vamos estar aqui te esperando do outro lado. O link vai estar aqui embaixo. Só quero reforçar uma coisa. As 3 primeiras que entrarem vão ganhar, além de tudo que nós oferecemos aqui, uma sessão individual com nós 2. Para realmente acelerar, botar o pé no acelerador e transformar essa casa aí, ó. Não vai ficar um pilar. Bora restaurar essa casa aí junto conosco. Te esperamos do outro lado. De mãos dadas. Não vamos soltar. Beijo no coração. Um beijão.